Finalmente saiu uma boa notícia para Bruno Henrique. Ele vai poder cumprir o contrato com o Flamengo até o final, graças a essa notícia aí que eu já vou trazer já já. Lesão grave com o Jorginho preocupa o Flamengo, seu futuro jogador no Super Mundial de Clubes. Meus amigos, campanha nacional para o BAP abaixar o preço dos ingressos. O que está acontecendo, minha gente? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreva. Lembrando, não custa nada, porque é de graça. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que vai ganhar do Nanico da Colina. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos, meus amigos. Cheio de notícia boa. Já merece o seu like só nisso aí. Vou trazer detalhes aqui do que está acontecendo. BAP está sendo hostilizado nas redes sociais quando vai ao estádio, porque é um presidente que colocou o ingresso mais caro da história do Flamengo. O ingresso do Flamengo já é caro normalmente, principalmente quando vai jogar em campo adversários, como o de campo é dos adversários. Todo mundo quer lucrar com o custo do Flamengo. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, isso todo mundo sabe há muito tempo. Só que a gente não pode aceitar as coisas, né? Pra vocês terem um detalhe, todos os recordes da televisão brasileira até hoje, até os dias atuais, tem o Flamengo em campo. O Flamengo estando em campo, a televisão dispara no Ibope. Outro detalhe, se o Flamengo vai jogar igual vai jogar lá na Paraíba, ou vai jogar no Maranhão, qualquer outro lugar, e eles anunciam o ingresso do Flamengo a R$ 400, igual vai acontecer com o Botafogo da Paraíba, lá no Maranhão, o ingresso vende tudo, mesmo estando caro. Por quê? Porque o Flamengo, é raro o Flamengo nesse lugar. Então o pessoal sabe que Flamengo é uma vitrine e traz lucro. E o presidente BAP, Luiz Eduardo Batista, aproveitando esse hype, o que ele está fazendo? Quando o jogo é no Maracanã, ele coloca o preço do ingresso lá no teto. Preço exorbitante. E ele veio a público aí dar declarações, soltou nota oficial, mas a verdade é que ninguém engole isso. Se você coloca um ingresso a R$ 100 e vende 10 mil, no total aí o Flamengo acaba arrecadando 1 milhão, certo? Se você bota R$ 80 e o Flamengo vende 20 mil, são 1.600.000. Então são 600 mil a mais. Então quando você tem uma mercadoria, um ingresso, o que for, mais barato, você alcança mais pessoas e com isso arrecada muito mais. A ideia é que você venda mais a um preço mais baixo para você arrecadar mais. Só que com o BAP é o contrário. Olha que o BAP é considerado um cara muito inteligente, fora da curva. Baita empresário, baita administrador, mas tá dando mole disso aí. E a torcida tá pegando o pé, tá todo mundo, até os jogadores já falaram que é estranho, é ruim jogar no Maracanã meio vazio, só com a metade do público. Então o bicho tá pegando. E ele veio a público aí e trouxe a seguinte declaração: que apesar de tudo, a nota dele é o seguinte: ingressos vão seguir caros. Mesmo após diversos protestos contra os preços dos ingressos, o Flamengo mantém a postura e não pretende mudar a política de valores das entradas para os jogos no Maracanã. A diretoria justifica os reajustes que variam de 11% a 50% em relação a 2024, porque para manter um elenco competitivo e ainda sonhando em construir o possível estádio próprio, será necessário arcar com um custo mais alto, já que tudo encareceu, principalmente nesse último ano, está tudo mais caro, né? Principalmente para quem vai ao mercado. Para a gente, meros mortais, né? Pessoas normais, trabalhadores, assalariados, tá tudo muito caro. Para eles também encareceu, mas eles têm um jeitinho aí. Essa é uma matéria do jornal o Globo. Acabou de chegar uma notícia aqui, ó. Já já vou trazer para vocês aí. Então o detalhe é esse: segundo o BAP, não tem essa história não. Vai continuar caríssimo os ingressos, apesar dos protestos, e vamos continuar protestando até o BAP abaixar. Se você concorda que o ingresso tem que abaixar, o Flamengo pode e tem condições de colocar um ingresso mais barato, deixa o seu comentário aí. Meus amigos, durante o tratamento do Pedro, ele recebeu visita de alguns jogadores e ele, feliz da vida aí, soltou uma nota também aí, ó. Ele agradece aos apoio que recebeu dos companheiros e dos amigos lá do clube durante sua recuperação de lesão
já que alguns foram visitá-lo em casa. E quando ele voltou ao gramado, foi festejado. Então, uma baita notícia aí, né? O Pedro feliz da vida, 100% recuperado e vai meter gol no sábado, porque deve jogar, tá? Para o sabadão, vamos ter a baixa aí de Alexandro, que está com edema muscular ali, um princípio de lesão, vai ser poupado para enfrentar a LDU na quarta-feira, lá na altitude, em Quito. Jogo importantíssimo para o Flamengo, na Libertadores, onde o Flamengo tem que vencer, vencer e vencer. Uma vez o Flamengo vai ter morrido, mas tem que vencer, a verdade é essa. E no sábado também não teremos a presença aí, possivelmente será poupado mais alguns jogadores. Arrascaeta está entre esses nomes para ser poupado, para chegar a 100% lá contra a LDU. Outro jogador que deve ser poupado é o Bruno Henrique, tem todas as questões envolvendo ele, mas tem uma boa notícia sobre ele também. E no departamento médico, lesionado, hoje a gente só tem o Matias Vinha, que está em final de tratamento, já está até fazendo trabalho nos campos, mas ainda é considerado um jogador lesionado. A sua recuperação deve acabar aí em meados de junho, e junho estará apto para poder jogar o Super Mundial. Quem também pode jogar o Super Mundial é o jogador Jorginho. Só que o jogador Jorginho, na última partida que ele entrou pelo Arsenal, ele, ao disputar uma bola no ar, uma bola aérea, o jogador acabou caindo de mau jeito e teve ali uma pequena lesão nas costelas. Com isso, o jogador permanecerá afastado das próximas partidas do Arsenal e isso preocupa muito o nosso Mengão. Por que nos preocupa essa informação? Porque se for confirmado que ele deve desfalcar aí mais 2, 3 partidas, ou até mesmo acabar o campeonato sem jogar, ele vai chegar fora de ritmo, fora de forma ao Flamengo. Lá não se fala em lesão, mas o técnico Arteta já não conta com ele para as próximas partidas, então tudo isso aí traz preocupação para o Flamengo. Mas por que está preocupando o Flamengo se o jogador é do Arsenal? Galera, só quem é bobo que não percebeu que o Jorginho Flamengo, que o Jorginho já é jogador do Flamengo. Mas por que não assinou então e nem deu notícia e não anunciou essa contratação? Simples, ele tem contrato com o Arsenal até 30 de junho. Mas sabe-se que a temporada lá se encerra no dia 31 de maio, onde acaba aí a final da Champions League. Aí os times entram de férias e geralmente é de praxe lá, costumeiro, segundo o BAP, liberar os jogadores que estão em fim de contrato para que possam ir para outros clubes. E deve acontecer isso com o Jorginho. Mas enquanto ele está lá, tem que ter respeito, tem que respeitar o clube que ele está jogando. Então, com isso, ele não dá maiores declarações, o Flamengo também não. Ele tinha estipulado aí, até o dia 15 de abril, dar um posicionamento, não deu por causa das coisas que aconteceram aí, inclusive essa lesão. Então a gente vai aguardar maiores detalhes aí, mas possivelmente em breve será jogador do Flamengo. Por isso que o Flamengo está preocupado, porque já vai contratar um jogador que vai estar saindo de uma lesão. E é uma coisa muito esquisita, porque o Jorginho, durante toda a sua carreira, aos 33 anos, segundo o Flazoeiro, ele só ficou afastado por lesão 17 dias. Entre esses 17 dias, uns 3 foi por diarreia, virose. Aí agora o cara tá vindo pro Flamengo, já machuca. E talvez a contusão mais séria da vida do cara, porque vai ficar mais tempo afastado. É coisa inacreditável. O Flamengo tem que ver o que tá acontecendo ali, porque nosso departamento médico até semana passada estava lotado. Agora deu um esvaziado, mas já tá ameaçando aí com o Alexandre voltar, encher novamente, né? Já estavam chamando a enfermaria rubro-negra, hospital do Flamengo. Mas a verdade é que o Flamengo está preocupado e vai acompanhar, observar, porque futuro jogador tem que chegar bem, porque já vai chegar assim, ó. Encerra o contrato no dia 31 com o Arsenal. No dia 1º assina com o Flamengo. No dia 2 ele casa, passa a lua de mel. No dia 6 se apresenta ao Flamengo. Viaja no dia 11 com a delegação para os Estados Unidos. E no dia 15 estreia no Super Mundial de Clubes contra o Esperance. Ou seja, tem uma agenda lotada já com o Flamengo, mesmo antes de assinar. Então já tem muita coisa planejada para o Jorginho. Você acredita que o Jorginho vai ter uma boa performance no nosso Flamengo? Assim como ele teve em toda a sua carreira? Comenta aí. Meus amigos, o assunto mais falado, mais repercutido é o do Bruno Henrique. Inclusive no vídeo mais cedo eu falei da inocência do Bruno Henrique, quando o Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro Negra, trouxe a informação de que tudo isso acontecido aí pode ter sido a inocência do Bruno Henrique, que sem querer confidenciou que teria que levar um cartão amarelo aos seus familiares, e os seus familiares explanou isso aí
e acabou tendo essa repercussão. Mas pelo sim, pelo não, o julgamento vai acontecer. E enquanto acontecer o julgamento, que deve demorar aí, deve se arrastar muito tempo. Vocês lembram do Gabigol? Saiu a sentença que ele estava suspenso, conseguiu reverter em menos de um mês e ele cumpriu toda a suspensão até o julgamento final sem ficar suspenso. Como é que pode uma coisa dessa? Mas é assim que funciona a justiça. E olha que isso aí agindo com a justiça lá da Suíça, hein, o caso. Imagina aqui dentro no Brasil. Então deve se arrastar um bom tempo. O do Paquetá já vai para 2 anos que ele foi denunciado e até agora começou o julgamento dele, já foi adiado. Então isso aí vai se arrastar. Se arrastar por 2 anos, Bruno Henrique recebe uma baita notícia aí. Por quê? É uma excelente notícia, na verdade, para o Bruno Henrique. Porque o contrato dele, ele tem mais 2 anos de contrato com o Flamengo. Ele recebendo, esse processo se arrastando, ele cumpriria normalmente esse contrato com o Flamengo, honrando seus compromissos e jogando futebol. Galera, a situação dele pode ser de boa para razoável a muito ruim. Por quê? Porque dependendo, ficar comprovado, né, enquadrar ali estelionatário, falsificação, manipulação, ele pode pegar aí até 6 anos de prisão. Ele pegando 6 anos de prisão, ele fica guardado. Se ele pegar menos de 4, ele fica no semi-aberto. Pode ser só banido do futebol e até, né, a gente vê tudo que acontece, o processo vai rolando. Só que o STJD, Supremo Tribunal Esportivo Brasileiro, analisou a situação do Bruno Henrique, viu que ele não apresenta riscos de cometer esses negócios novamente, viu que existe apenas essa prova aí em um jogo contra o Bruno Henrique, então decidiu não punir o jogador, não suspender o jogador até o final do contrato. Então ele vai poder cumprir o contrato com o Flamengo tranquilamente enquanto ocorrer esse processo. Se o processo ocorrer 2 anos, ele cumpre o processo, ele cumpre o contrato com o Flamengo. Se o processo ocorrer mais rápido e lá ele for suspenso, né, ele for, como se diz, culpado, condenado, aí as coisas mudam. Aí realmente o STJD vai ter que suspender o jogador. Mas enquanto estiver correndo o processo, o STJD não vai se intrometer no caso, segundo o Coluna do Fla. A informação é que só se aparecer novas evidências, novas provas, que aí o STJD vai dar um novo parecer. Mas até então, pelo que o STJD analisou, o Bruno Henrique poderá jogar normalmente. Então é um alívio para a cabeça do jogador, é um alívio para a nossa torcida, para a nossa nação. E o Bruno Henrique vai poder seguir firme e forte aí com o nosso Mengão. Se isso não é uma baita notícia, é porque você não gosta do Bruno Henrique. Quem gosta do Bruno Henrique vai deixar um comentário aí de apoio. Eu acredito que o Bruno Henrique tenha sido inocente. Não estou falando que ele é inocente no caso, mas eu acredito que ele tenha sido inocente e entrou nessa aí de gaiato. Diga quem tu andas, diga quem tu és. Às vezes quem está perto era para estar longe. Então pessoas próximas a ele atrapalharam a vida dele. Pessoas próximas a do Lucas Paquetá atrapalharam o Lucas Paquetá. Mas até que prove o contrário, ele é inocente. Essa é a verdade. Então todas as notícias dadas a vocês aí. Agora deixe o seu like, comente. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Até amanhã. Fui.